todos muito bem-vindos a mais um webinar aqui da ServiceNow Brasil. Eu sou o Victor, sou executivo de vendas do portfólio de Technology Workflows aqui da ServiceNow, onde o SPM se encontra. E junto comigo está o Alexandre Assis, ele é Solution Consultant aqui de SPM, focado em SPM, e nós dois vamos ser os co-hosts aqui do webinar, tá? Nós vamos falar sobre SPM, tá? Que é o antigo ITBM, e a gente separou em uma série de webinars, tá? Vocês viram ali no convite. Nós vamos fazer 4 capítulos, né, de webinars para focar especificamente em pedaços ali da plataforma, porque é um arcabouço bem extenso, né, de funcionalidades que a gente tem dentro do SPM. Então a gente preferiu fazer assim, né? Preferiu separar em etapas ali, em capítulos. Hoje a gente vai falar especificamente sobre como que a parte estratégica, né, o plano estratégico influencia na tomada de decisão e na execução propriamente dito dos projetos e programas ali dentro do SPM, tá? Então, eu vou passar um pouquinho aqui sobre a agenda, né, dessa série de webinars. Então, hoje nós vamos falar especificamente sobre transformar o plano estratégico em resultados reais. Aí, a gente vai pular uma semana, faz na próxima semana, né, ou seja, a cada 15 dias, a gente vai falar sobre 4 componentes da arquitetura empresarial. Depois a gente fala foco específico, né, em agilidade e em escala, ou seja, a gente vai falar de Agile, Safe, o que é, para que serve, por que é importante. E no último webinar a gente vai falar sobre todo o ciclo de vida das demandas, desde a ideia, né, até a parte de execução propriamente dita, em produto, em projeto, portfólio e por aí vai, tá? Então a gente faz o link, né, o vínculo entre o início ali da ideação até o fim da execução propriamente dito, tá? Então esse é o nosso programa, vamos dizer assim, né, de webinars, tá? E hoje a gente vai falar especificamente sobre a parte estratégica da coisa, né? Então, é super importante esse tema, é tão importante que a gente até mudou o nome do produto, né? Antigamente era chamado de ITBM, né? Era um foco muito grande em IT, né? Em projetos e em gestão de negócios ali em IT, mas a gente tem um foco, né? Uma veia muito forte ali em estratégia organizacional, né? E a gente sabe que os competidores não têm esse mesmo foco. Então, por conta disso, né, por conta da gente ter, né, a melhor solução para fazer o vínculo entre essa parte estratégica e a parte de execução propriamente dita de projeto e portfólio, a gente acabou mudando o nome do produto, né? Então, basicamente, o que a gente faz? A gente faz o vínculo entre todas as iniciativas ali de inovação, ou seja, impulsiona a transformação digital, né, dos nossos clientes e o acompanhamento das demandas do dia a dia. E dentro, a gente tem que fazer o vínculo entre a estratégia, né, as metas corporativas e tudo mais, porque senão fica, né, uma coisa muito vaga, né? Acompanhando o dia a dia simplesmente por acompanhar o dia a dia e gerar projetos sem antes ter uma noção ali de estratégia organizacional, né? Então, o primeiro passo dentro do SPM, que é um dos mais importantes, é criar estratégia, né? A gente colocou aí strategize porque a gente não achou um termo muito legal, né, em português para traduzir, né, esse termo ali, mas basicamente é criar um roadmap estratégico onde todas as iniciativas estão atreladas a alguma meta, alguma estratégia da organização, né, a fim de maximizar o resultado com o menor esforço possível. A segunda etapa é alinhar, então, todas as demandas, né, os projetos, etc., a essas estratégias. E, por fim, entregar o trabalho propriamente dito, usando qualquer metodologia de acompanhamento de projeto, tá? E sempre alinhando, né, os objetivos de negócio, né? Então, dentro do SPM, a gente separou em 3 grandes pilares, vamos dizer assim, né? O pilar da estratégia, o pilar de alinhamento e o pilar de execução. E o nosso webinar, né, a série de webinars vai ser focado nesses pilares, tá? Não especificamente cada pilar é um webinar, mas a gente vai fazer o vínculo ali muito forte com eles, tá? Tanto é que o primeiro webinar que a gente está tocando aqui é alinhar metas e objetivos, criar planejamento e roadmap estratégico, fazer um planejamento financeiro, e a gente tem uma vertical aqui, que é o que a gente vai falar em alguns eventos dessa série, a arquitetura estratégica, né? Ou seja, todas as minhas ofertas, todos os meus produtos, todo o meu portfólio, né, de tecnologia associado aos 3 pilares. Então, por isso que a gente encara isso como uma vertical. Então, basicamente, nós vamos falar sobre esse pilar verdinho ali. E na sequência, uma sequência lógica, já falar sobre alinhamento e sobre execução, propriamente dito, dos projetos. Então, qual que é o principal enfoque aqui? A gente tem, nessa parte vertical aqui, o grau de foco das empresas. Então, o que a gente costuma ver? Demandas do dia a dia, entra tarefa, entra atividades rotineiras ali, a gente tem que entregar o trabalho
que está sendo executado por uma squad ou por um grupo de profissionais ali, né? Então, eu trabalho para entregar o valor do dia a dia. E nessa parte mais estratégica aqui da coisa, onde teria que dar um pouco mais de foco, a gente vê que muitas vezes acaba sendo não priorizado por conta da equipe já estar afogada em tarefas do dia a dia, né? E a gente sabe que todo investimento que a companhia faz, necessariamente precisa ter associado a alguma coisa estratégica, né? Para ser o melhor uso do recurso possível e o menor esforço, né? E aqui no eixo X são os métodos que a gente utiliza para executar o trabalho, né? Desde o trabalho tradicional, metodologia waterfall, cascata, até o trabalho ágil, ou seja, dada a demanda do dia a dia, geralmente a gente acaba entregando pedaços, né? A gente acaba entregando em resultados mensuráveis ali, e os trabalhos mais estratégicos acabam sendo feitos usando metodologia, né, um pouco mais tradicional. E a gente sabe que muitas vezes a gente pode utilizar ambas as metodologias, e isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né, nos outros capítulos do webinar. Então, na parte de inovação, né, a gente sempre vê ali novos produtos, posicionamento competitivo, o que eu tenho que fazer para estar melhor posicionado no mercado, na minha indústria, né? Transformação digital, né, tecnologia, o que está na cabeça de todo CEO, CTO das corporações, a experiência do cliente, melhorar, né, a qualidade do meu serviço, da minha entrega e dados, né, plataforma analítica, ou seja, toda a camada de inovação e de estratégia tá nesse verdinho um pouco mais claro. E demandas do dia a dia, requisição de melhoria, mudança de problemas, manutenção tecnológica, gestão de serviços, enfim, racionalizar, né, as ferramentas, as soluções que hoje eu já tenho no meu parque. Então, tudo isso entra nas demandas do dia a dia. E a gente sabe que tem interrelacionamento entre os dois mundos, e tudo que a gente percebe, né, nos clientes que hoje não tem uma associação clara ali de estratégia, metas e tudo mais, é de que as coisas são muito manuais, né, a troca de figurinha, a troca até de equipe, né, que trabalha hoje nas entregas do dia a dia e nos projetos novos, acaba sendo muito manual. E o controle desses dois tipos de mundos ali acaba sendo ou em planilha, ou por e-mail, ou por uma ferramenta ali de gestão de projetos, né? E geralmente são projetos que são standalone, ou seja, não tem interrelacionamento entre si, e se perde muito com isso. A gente sabe que a gente tem até alguns indicadores que foram obtidos aí no centro de pesquisa especializados, que 27%, por exemplo, do foco ali de organizações, a média, está dentro do plano estratégico e 73% no run the business, ou seja, o pessoal está sempre muito afogado nas demandas do dia a dia, né? E deixa com pouco foco a parte mais estratégica, que vai trazer até mais resultado para a corporação no médio e longo prazo, né? 30% do desenvolvimento de TI é gasto com funcionalidades que vai diferenciar as equipes, que vai diferenciar a empresa dos demais concorrentes, e 70% focado em trabalho repetitivo, trabalho braçal, que não vai agregar tanto valor quanto o trabalho aqui de cima. E $1 milhão, em média, desperdiçado a cada 20 segundos por decisões ineficazes ou decisões sem base de dados, né? Sem decisões estratégicas. Então, isso aqui é o que a gente vai evitar, né, nos próximos minutos ali com o SPM, ou seja, o SPM visa evitar esse gasto desnecessário, visa focar mais tempo, né, e mais recurso na parte estratégica da coisa e sempre atrelar qualquer atividade que vai ser realizada, né, pelos colaboradores às metas e estratégias corporativas. E quase 10% de cada dólar é desperdiçado devido ao fraco desempenho do projeto e aí acompanhamento de projeto propriamente dito, né? E isso é uma coisa também que o SPM vem ajudar muito. Antes, né, da gente cair para a apresentação já na plataforma, né, essa é uma visão da esteira de entrega de valor end-to-end da ServiceNow. Vocês já conhecem, né, a plataforma, a gente sabe que tem várias outras funcionalidades, né, várias outras ferramentas dentro do portfólio da ServiceNow, e como é uma única base de dados, uma única arquitetura, um único sistema de registro, os diferentes módulos se conversam muito bem entre si. E essa é uma foto clara da ServiceNow, de todas as soluções da ServiceNow, onde que começa, né, a nossa esteira de entrega de valor. Metas, estratégias e alinhamento com investimento, né? Começa com o SPM. E aqui a gente tem uma etapa muito importante que é, eu defino as metas, defino as estratégias, alinho, né, essas metas e estratégias aos investimentos que eu tenho disponível para o meu ciclo financeiro de orçamento, e dali para frente eu começo a fazer a gestão propriamente dita desse orçamento. Então, posso começar pelo portal de inovação, por exemplo, né? Eu tenho dentro do SPM, né, a gestão de ideias, né, a ideação.
Então, dentro da gestão de ideias, eu tenho uma série de pré-requisitos que eu defino ali o que é uma ideia que faz sentido ou que não, defino ali um portal de rating para todos os colaboradores da companhia, ou até para o usuário final, eventualmente, e essas ideias são aprovadas e acabam se transformando em uma demanda. Demanda essa que vai identificar melhorias, novas funcionalidades, novas ofertas para o meu portfólio que hoje já existe, né? Esse portfólio que é de negócios ou portfólio de aplicações, informações tecnológicas, é gerenciado pelo Application Portfolio Management, que é uma outra funcionalidade aqui, né, dentro da ServiceNow, Application Portfolio Management, APM. E essa gestão de ideia, eventualmente, né, entra no pipeline de ideias, né, essa ideia que foi gerada a partir, essa demanda que foi gerada a partir da ideia, né, entra num pipeline de demandas, onde eu tenho ali avaliação de pessoa, avaliação de financeira, né, de tempo, de timing ali para implementar aquela demanda, se isso faz sentido, né, do ponto de vista de time frame ali para a empresa, né, para iniciativa propriamente dita da empresa, né, que esteja alinhado com as metas e estratégias da companhia, e a partir daí entra no roadmap, né, de iniciativa, produto, serviço e aplicações para ser gerado, enfim, um projeto. Então, um projeto que pode ser gerenciado em formato cascata, em formato híbrido, né, ou até Scrum Safe, né, e a partir daí, o projeto ou programa entra ali no Enterprise Backlog, que é todo o acompanhamento de tarefas, épicos, histórias, enfim, features, né, melhorias dentro do ServiceNow. E o que é interessante, vocês já conhecem ali a parte de ITSM, por exemplo, dentro do ITSM eu também tenho o conceito de tarefa. Então, o Run the Business, que depois que eu faço a transição do serviço, né, para a produção, o Run the Business, ele também tem integração forte com o Enterprise Backlog, né? Todas as atividades que eu tenho para resolver um incidente ou para tratar um problema, uma demanda, né, uma mudança, melhor dizendo, essas tarefas estão no mesmo Enterprise Backlog. Por isso que a gente tem a gestão daquele primeiro slide que eu mostrei da coordenada, né, abscissa. Quando eu tenho a parte do ongoing, né, das demandas do dia a dia e das demandas estratégicas, que são projetos inovadores e tudo mais, é a mesma plataforma. Então, eu tenho tarefas associadas a projetos de inovação e projetos do dia a dia na mesma plataforma. Eu consigo ter a gestão, eu consigo ter priorização, eu consigo ter a deduplicação, enfim, de tarefas, né, para as mesmas equipes utilizando a mesma solução. Uma vez que o projeto, então, é conduzido aqui em formato cascata, agile ou híbrido, eu executo, né, as transições ali para serviço e, a partir dali, todo o meu portfólio de acompanhamento ali do dia a dia, né, as ações de acompanhamento do dia a dia são executadas e estão vinculados a um projeto. Então, imagina que eu fiz uma migração ali de um determinado set ali de infraestrutura, né, de servidores e por aí vai. Esses servidores vão ser descobertos pelo ITOM. Todo esse produto que eu acabei gerando, né, de infraestrutura em geral, estão associados aos projetos. Então, eventualmente, aconteceu algum problema com aquele servidor, né, abriu um incidente, né, um ticket para aquele servidor. Eu sei exatamente qual foi o projeto que gerou aquele servidor, eu sei qual é a iniciativa estratégica que está associada àquele projeto que gerou aquele servidor. Então, eu sei exatamente, né, do ponto de vista de estratégia da companhia, o porquê que aquele ambiente é importante, né, ou que originou aquele ambiente. E eu tenho também um vínculo forte com a parte de DevOps, né, esteira de entrega de produtos ágeis, né, CI/CD e tudo mais. Então, o ServiceNow também orquestra as ações ali que eu tenho, desde o desenvolvimento do projeto propriamente dito, até o próprio build do novo pacote, a propulsão para aquilo em produção, né, o controle da mudança propriamente dito. Eu consigo automatizar muitas atividades ali de aprovação de mudança por conta de estar já na estrutura de DevOps da companhia, para evitar que, por exemplo, um desenvolvedor perca tempo abrindo mudança, passando por um CAB, e a mudança precisa ser ágil, né, precisa ser atômica. Então, o ServiceNow também consegue orquestrar isso entra também na parte do Run the Business e está totalmente integrado com a gestão de projetos ágeis dentro do SPM do ServiceNow. E aí o legal, né, que, por exemplo, toda a parte de portal de serviços, por exemplo, que eu eventualmente tenha, né, no ITSM de um cliente que já exista, né, uma vez que aquela necessidade, aquela request não seja uma mudança, não seja um incidente, mas seja uma demanda nova, ele também alimenta o pipeline de demandas que compete com essa parte de ideação e tudo mais, e vai ser definido, né, uma priorização, independente de onde veio. Ela é uma demanda também, que pode estar associada a uma meta estratégia da companhia. Então, ele precisa ser também contabilizado ali na parte de planejamento de investimento. E tudo isso gera resultados, gera KPIs, gera indicadores. Então, desde o momento
entrada da solicitação de um cliente, por exemplo, né, de um cliente final, seja ele colaborador ou seja ele cliente realmente da companhia, até a etapa de planejamento, toda essa etapa verdinha aqui, clara, né, até a etapa de desenvolvimento propriamente dito, né, do programa, né, do produto em si, até chegar na etapa de promoção à produção e acompanhamento do negócio, né, do run the business, e a etapa de prestação de serviços, todas as etapas são mensuráveis, tem KPIs, a gente pode, né, demonstrar em indicadores, em dashboards e qualidade da informação 100% pelo ServiceNow. Então, isso é o bacana da história de entrega de valor fim a fim. Então, o SPM é tudo que está verdinho aqui, e hoje a gente vai falar bastante sobre essa etapa inicial aqui, etapa de metas, estratégias, investimento e como é que isso acaba sendo, né, priorizável por um cliente, tá? E é com esse desfecho aqui que eu passo a palavra para o Alê, tá? Para a gente mostrar ali na aplicação propriamente dito como que funciona isso, tudo. Alê, é Legal, contigo. obrigado, Vitor. Valeu. Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela com vocês, então. Pessoal, só enquanto o Ale prepara a tela ali, isso aqui é um webinar, né? Então a gente pode interagir com vocês através do chat e através também das perguntas e respostas, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, manda a pergunta para a gente vai respondendo ao vivo ou respondendo por chat aqui, tá? Bom, pessoal, aqui, bom dia primeiro, né? Eu sou Alexandre Assis, sou Advisor Solution Consultant da ServiceNow na América Latina, com foco em Strategic Portfolio Management, né? Eu trabalhei já bastante tempo nessa área de gestão estratégica, gestão de portfólio, gestão de projetos, agilidade, entrega de produtos. E estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre essa parte inicial, né, da cadeia de valor de Strategic Portfolio Management. Então, a gente vai começar falando sobre a definição de metas e objetivos. Então, aqui nós estamos numa tela, numa funcionalidade nova, né, seguindo o conceito de workspaces, né, que é o novo conceito da ServiceNow para a nossa experiência de uso da solução, e esse é o Alignment Planner Workspace, ou seja, ele é a console de planejamento. A ideia deste workspace, né, dessa área de trabalho, é ser um ponto único de gestão, um ponto único de planejamento das iniciativas, um ponto único de contato aí para as pessoas com perfil, né, para as personas de planejamento trabalharem os diferentes aspectos de planejamento. É uma funcionalidade que foi entregue recentemente, começou na versão San Diego, na verdade um pouquinho antes, eu acho que foi na versão Roma, já começou a sair a estruturação dessa funcionalidade, aí ela veio mesmo com mais força agora na San Diego, e a gente vai ter muitas melhorias e muitas funcionalidades novas entrando nessa console única de planejamento nos próximos releases também. Bom, aqui o que nós estamos vendo, né? Eu tenho, primeiro, eu estou no nível empresarial, no nível corporativo, então eu estou criando aqui, eu estou definindo objetivos estratégicos em nível corporativo, né? Então essa é a minha organização, a minha empresa é a Acme. Defino também um período de planejamento, então aqui este período de planejamento, né, ele está indo de 1º de julho de 2022, né, começando, digamos, no terceiro trimestre de 22, e está indo, por enquanto, até o final do segundo trimestre de 2023. Então, período de 1 ano. Então, aqui a gente pode aproveitar esta funcionalidade para fazer um planejamento mais de médio e longo prazo, 3 a 5 anos, ou para fazer os planejamentos mesmo de curto, médio prazo, vai de 1 ano a 2 anos, vai. Então, o que nós estamos vendo aqui é, primeiro, eu tenho 3 grandes objetivos estratégicos, e aqui a gente está falando dos objetivos, né, corporativos, de alto nível mesmo, os objetivos de negócio, que para essa empresa fictícia aqui que nós estamos apresentando, ela tem
3 grandes objetivos, e esses objetivos são ter colaboradores felizes, clientes inspirados e ser o líder na indústria, né? Então, estes são os 3 objetivos estratégicos da corporação Acme, que, claro, vão nortear depois todo o desenvolvimento de planos estratégicos das diferentes organizações que fazem parte dessa empresa ou dessa companhia. Muito bem. Então, o que nós temos aqui depois do objetivo, né? Então, a gente pode ter dentro de um objetivo estratégico subobjetivos que podem ser desenvolvidos ou podem ser especificados no nível corporativo ou nos níveis de baixo, ou seja, em outras unidades de negócio. E podemos ter também metas. Então, aqui, por exemplo, nós temos aqui o objetivo estratégico de ter colaboradores felizes. Então, a gente tem aqui uma forma, né, de um subobjetivo para tentar chegar nos colaboradores felizes. Um deles é melhorar a satisfação do colaborador, o outro é redesenhar o plano de compensation, ou seja, o plano de pagamentos, né, dos colaboradores. Para cada um desses objetivos, eu vou definir metas. Então, mais ou menos, né, o que nós estamos fazendo aqui é o que a gente vê no framework, por exemplo, de OKRs, né, que é Objectives and Key Results. Então, o goal, né, ou o objetivo, né, seria o objetivo do OKR, e o target ou meta seria o key result, o resultado-chave. Então, isso, inclusive, é uma nomenclatura personalizável, né, que você pode ajustar para acomodar a nomenclatura que você usa na sua organização, mas nós, né, resolvemos deixar assim de uma forma mais genérica, né, como objetivo e meta, até para indicar, né, até para mostrar para os nossos clientes que a gente desenhou esse framework de planejamento estratégico pensando em diferentes métodos de planejamento estratégico. Então, aqui a gente pode acomodar MBOs, a gente pode acomodar OKRs, a gente pode acomodar talvez um Balanced Scorecard, né, sempre com esse mesmo framework que está sendo adaptado ao método de planejamento que você usa na sua organização, tá? Definidas as metas, então eu tenho aqui uma meta de aumentar o engajamento dos colaboradores, né, o score de engajamento para 100%. Uma meta audaciosa, né, como um bom OKR deve ser, né, uma meta bastante desafiadora. Aqui nós vamos definir, né, uma base. A base é onde estamos agora, né, então a gente começou em 92% de engajamento, a nossa meta é chegar em 100% de engajamento, e aqui nós vamos controlando os valores atuais, ou seja, o último valor medido para o engajamento foi 94, dando um atingimento de 25% de atingimento para essa meta, né? Então, algumas coisas que vale a pena a gente destacar. Então, a gente tem aqui objetivos, o que eu quero fazer, as metas são como eu vou medir o resultado disso que eu quero fazer, e a gente consegue monitorar esse resultado através de medições que a gente vai fazer ao longo do tempo e atualização aqui, nessa informação do valor realizado. Outra coisa que é importante a gente destacar, né? Então, a gente tem também uma organização na qual eu determino quem é o owner ou quem é a pessoa responsável por cada objetivo estratégico e meta estratégica, né? Então, reforçando a ideia de ownership, né? De accountability, de ser de responsabilidade mesmo por cada meta
e por cada objetivo estratégico. Isso não quer dizer que aquela é a única pessoa que vai trabalhar nessa meta, mas é a pessoa que provavelmente vai ser responsável pelo monitoramento desse resultado e definir quais são aí os próximos passos, né? E a ideia é o planejador ele ser também um patrocinador das iniciativas e ele conseguir influenciar o resultado, né? Então, uma coisa que eu sempre gosto de comentar, né? Não adianta nada a gente ter planos estratégicos, né? Planos estratégicos que estão pendurados na recepção da empresa ou com um quadro, né, na sala do board da empresa, ou divulgado na revista interna ou na intranet, um gráfico bonito que a área de marketing preparou, né, a área de comunicação interna preparou. Se aquilo não está no dia a dia das pessoas, dentro das pequenas e grandes decisões que elas tomam todos os dias. Então, comunicar um plano estratégico não é publicar o plano na intranet, não é, né, desenhar o plano no quadro. Comunicar a estratégia é deixar a estratégia disponível no dia a dia para todo mundo, quando vai fazer alguma coisa, vai executar um trabalho, tomar uma decisão, saber que aquela decisão que está sendo tomada, aquele trabalho que está sendo executado, está alinhado com os objetivos e as metas da sua organização, seja qual for, né? Seu departamento, sua diretoria, sua linha de produto, sua unidade de negócios, ou mesmo o objetivo corporativo, né? Então, a ideia de ter um sistema assim é conectar o mundo do planejamento com o mundo da execução, né? E chegar no que a gente chama de execução estratégica, né? Planejamento estratégico não é suficiente, a gente precisa executar o que foi planejado. Então, essa é a execução estratégica. Bom, dando sequência aqui, né, então aqui também nós vamos conseguir ver, né, para cada um desses objetivos, se eu clicar dentro no link do objetivo, eu vou conseguir ver mais informações e outros relacionamentos desses objetivos. Eu posso abrir aqui em full details, né, em os detalhes completos. Aqui eu vou ver, né, a parte de anexos, a colaboração, as definições do objetivo estratégico, se ele tem subobjetivos, quais são as metas que estão associadas a ele e qual é o trabalho que está alinhado a esse objetivo. E a gente volta nesse ponto daqui a pouco. O que eu queria mostrar para vocês agora é que este objetivo estratégico, ele vai dar origem, né, esse plano estratégico corporativo, ele vai dar origem a outros planos de diferentes áreas, né, como a gente comentou agora. Pode ser por business unit, pode ser por linha de produto, pode ser por torre, squad, por portfólio, enfim. A organização, vamos dizer, a hierarquia organizacional, ela é totalmente configurável e ela vai seguir o padrão definido pela sua organização. Aqui eu tenho 3 níveis definidos, mas eu só estou usando 2, então eu vou passar do nível corporativo para o nível de portfólio. Então, é mais ou menos assim, né? Os portfólios estão vinculados ao plano estratégico corporativo. Eu tenho o portfólio de recursos humanos, por exemplo, eu vou ter aqui outros, né? Eu tenho o portfólio de vendas, de transformação digital, de modernização de aplicações, né? E todos esses portfólios, eles estão vinculados ao plano estratégico corporativo. Aqui o nível de cima, que é o plano estratégico corporativo, ele está demonstrado, né? Só como uma referência e até, né, para direcionar ações também. Então, se eu estou no plano do portfólio de RH, no plano estratégico de RH, provavelmente eu tenho tudo a ver com manter os colaboradores felizes. Então, daqui eu tenho essas informações básicas e eu posso tomar algumas ações. Por exemplo, eu posso
subir, né, fazer o drill up para esse objetivo estratégico, para ver como ele está indo no nível corporativo, ou eu posso criar subobjetivos, ou seja, objetivos filhos desse objetivo, colaboradores felizes. Mas eu já fiz isso, então eu vou mostrar para vocês como está esse plano. Então, aquele improve employee satisfaction, ou seja, a satisfação do colaborador, e o redesenho do plano de compensação, né, dos colaboradores, já são os objetivos estratégicos de recursos humanos. Então, eles são objetivos estratégicos de RH, que são filhos, né, são vinculados ao objetivo estratégico, né, de colaboradores felizes. Então, o que nós estávamos vendo lá no objetivo, lá no plano corporativo, já é a junção, já é o drill down do plano corporativo para o plano de RH. Né? Então, aqui seria onde cada um dos no meu caso, portfólios, né, do segundo nível de definição de planejamento estratégico, né, define as suas próprias metas e objetivos. Então, se eu vier, por exemplo, para o portfólio de vendas, nós já vamos ver outros objetivos aqui, e esses objetivos estão vinculados a inspirar clientes e ser líder na nossa indústria. Então, eu já tenho outras métricas como retenção de clientes, NPS. Então, são métricas que vão monitorar a satisfação dos clientes com o objetivo de melhorar a retenção e manter clientes inspirados. Né? Então, acho que vocês conseguem já entender essa visão toda. Então, aqui nós estamos falando da definição lá em cima de metas e objetivos estratégicos e como isso vai nortear no nível corporativo para os níveis abaixo, né, de produtos, linhas de negócio, diretoria, enfim, né, aí vai depender da organização de cada empresa, e como isso vai nortear a execução do trabalho. Primeiro, o planejamento do trabalho e a execução do trabalho. Muito bem. Definidos objetivos e metas, né, em diferentes níveis, a gente vai começar a discutir um outro assunto que é bastante importante, que é o dinheiro. Né? E aí eu queria mostrar para vocês uma outra funcionalidade bastante interessante da suite de Strategic Portfolio Management, que nós chamamos de Top-Down Planning, ou Investment Funding, né, que é o financiamento. Né, é como se fosse as linhas de financiamento internas que eu vou criar na minha organização, né, para custear essas diferentes iniciativas estratégicas. Né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu tenho uma definição aqui da minha empresa, né, da Acme. Hoje, eu tenho aqui um orçamento que já foi definido para Q4, mas já estamos aqui em quase setembro, já está na hora da gente começar a falar do orçamento de 2023, e eu vou começar adicionando aqui para Fiscal Year 23, pelo menos para o primeiro trimestre, uma ideia do que estamos discutindo no ciclo orçamentário para CAPEX e OPEX do grupo. Né? Então, vou colocar aqui que nós estamos pensando aqui em um valor de 35 milhões para o CAPEX e 30 milhões de OPEX. Então, estou acrescentando essa informação, né, fazendo uma redução aqui no orçamento em relação a Q4 de 22, mas às vezes é por conta de sazonalidade, às vezes pode ser realmente por uma meta, né, de redução de investimentos, mas o ponto é, aqui é o meu nível superior, né? Aí eu vou começar a fazer exercícios de alocação, e eu vou começar a destinar dinheiro
para para executar os trabalhos ao longo do ano. O que nós vamos fazer aqui? Alguns de vocês já devem ter visto, né, teoria de portfólio, então até boas práticas de portfólio, o Standard de Portfolio Management do PMI fala sobre isso. A gente não deve colocar todos os ovos na mesma cesta, certo? A gente não deve colocar todo o orçamento num único lugar. Se a gente faz isso, a gente quebra o equilíbrio organizacional, né? Então, a ideia da teoria de portfólios é que não devemos fazer somente as coisas estratégicas focadas em uma única capacidade organizacional ou em um único produto ou em uma única área da empresa. Nós temos que ser capazes de equilibrar os orçamentos para fazer um pouco de tudo, né? Pelo menos nesse nível, né? Então, se eu tenho, por exemplo, alguns portfólios definidos com algumas estratégias, eu posso distribuir as verbas para essas diferentes estratégias ou portfólios. É um modelo de distribuição de orçamento bastante flexível, a gente consegue aqui dizer, né, por quais são as organizações que nós vamos colocar aqui para receber essas verbas. Eu vou trabalhar com portfólio, porque eu quero fazer o mesmo, né, a paridade com que nós estamos fazendo lá no planejamento estratégico. Né? Então, eu vou selecionar aqui portfólio e eu vou adicionar, ou vou distribuir essas verbas para esses 5 portfólios, que são os meus, as minhas unidades aqui de desenvolvimento. Bom, a ideia é que, então, aqui eu tenho um dinheiro aqui de 90 milhões para Q4. Se eu vier aqui para Q1, 23, nós vamos ver 65 milhões. Não tem nada distribuído para esses portfólios ainda, né? Mas eu estou aqui no nível topo. Daqui, né, no investimento de nível topo, a gente vai começar a descer para essas diferentes organizações e podemos fazer isso em vários níveis, né? Então, se eu vier aqui agora para, né, na gestão dos meus fundos, eu também posso fazer algumas ações e definir aqui o que fazer com essas organizações, né? A gente tem sempre esses dois conceitos, né? A verba que eu recebo e a verba que eu disponibilizo, né? Então, a verba que eu recebo dos níveis de cima e a verba que eu vou disponibilizar para os níveis de baixo. Então, aqui, quando a gente fala em Top Level Investments e My Funds, eu estou falando as verbas que eu vou distribuir e as verbas que eu vou receber. E das verbas que eu vou distribuir, eu posso ter requisições, ou seja, as diferentes organizações podem me mandar requisições dizendo, olha, eu preciso de tanto para esse período por motivo X. E aí nós começamos, né, ou continuamos esse processo orçamentário. Então, aqui, o que a gente pode fazer é dar, né, distribuir fundos para esses portfólios em CAPEX e OPEX, e depois, claro, né, uma vez que o portfólio tem uma verba, depois nós vamos fazer, né, tomar decisões de investimento com essa verba. Isso é tema da nossa quarta sessão, que é o ciclo de vida de demandas, né, onde a gente vai falar de alinhamento de portfólio. Então, a partir do momento que o portfólio tem uma verba, como decidir o que fazer com ela, tá? Bom, queria voltar agora para o Alignment Planner Workspace. Então, nós primeiro definimos os objetivos estratégicos, distribuímos verba para os portfólios, né? E agora eu começo a formar um backlog. Né? O que é o meu backlog? É o backlog das iniciativas, né, que estão
que estão sendo sugeridas ou solicitadas ou determinadas, né, seja, né, pelo nível de gestão da empresa, né, iniciativas que são patrocinadas por líderes da empresa, podem ser também iniciativas que vêm através do portal de ideias, como sugestões, né, como ideias dos nossos colaboradores ou dos nossos clientes ou de fornecedores, enfim, de pessoas com as quais nossa empresa tem relacionamento, ou podemos ter as demandas vindo diretamente de outras áreas dentro da empresa com as quais a gente tem relacionamento, e claro, que a gente vai precisar avaliar essas demandas para tomar a decisão de quais delas nós podemos fazer, né, tendo em vista que, na maior parte das organizações, a gente tem um balde de demandas muito grande, né, pedidos, né, muita gente pedindo para fazer muita coisa, mas a gente tem um balde reduzido, né, definido, de dinheiro para custear essas demandas, e um balde pequeno de recursos, de pessoas para executar essas demandas. Então, dadas as restrições de recurso financeiro e recurso humano, nós vamos ter que priorizar esse backlog e definir o que nós conseguimos fazer, né? Então, nesta visão aqui do backlog, eu vou voltar aqui para o RH, que são, né, seguindo o exemplo que a gente estava lá no plano estratégico. Então, para aqueles objetivos estratégicos, né, eu vou até puxar o objetivo estratégico aqui para cima para a gente agrupar por objetivo. Então, para aqueles objetivos estratégicos, né, sejam os objetivos de alto nível, sejam os objetivos diretos da área de recursos humanos ou objetivos estratégicos de outras áreas, mas que têm demandas ou têm projetos de recursos humanos para participar daqueles objetivos, aqui eu estou vendo tudo agrupado. E, claro, tenho também projetos e demandas entrantes que talvez ainda não tenham sido nem categorizados como parte de um portfólio estratégico, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, né, o meu Delight Customers tem uma demanda aqui para implementar a pesquisa de NPS. No meu Improve Employee Satisfaction, eu vou ter várias iniciativas, né, demandas, projetos e épicos de desenvolvimento que estão relacionados a este objetivo estratégico. Então, eu começo a compor um backlog, e aqui é importante mencionar, né, a gente está fazendo um backlog do que a gente chama de trabalho híbrido, né? Não um trabalho híbrido no sentido de trabalhar de casa, como a gente aprendeu na pandemia, mas no sentido de mesclar métodos tradicionais de gestão de projeto com métodos ágeis de gestão de projetos, né? E aí não só focando em TI, né? Hoje em dia nós temos área de marketing, área de RH, adotando muito métodos ágeis para desenvolver os seus projetos de forma incremental, né? E com feedback rápido. Então, a gente tem aqui, então, um portfólio que nós chamamos de portfólio híbrido, porque eu tenho tanto demandas, que são as entrantes, as novas, que eu estou ainda avaliando, como eu tenho projetos tradicionais em andamento e projetos híbridos em andamento, e épicos. Eu tenho épicos também, que são parte de produtos ou de entregas ágeis da área de RH, que estão todas aqui no portfólio para priorização. Bom, uma vez que a gente prioriza todas as iniciativas que nós priorizamos vão para o roadmap estratégico. O roadmap estratégico é onde nós vamos colocar as iniciativas ao longo do tempo. Então, aqui, deixa eu dar uma ajustada só no meu roadmap para ficar mais interessante. Já está agrupado aqui por objetivo, mas eu vou tirar isso, eu quero agrupar por
tipo de item, eu quero as cores com a situação atual de cada iniciativa, quero saber quem é o owner, né, responsável por cada uma dessas iniciativas. Eu vou colocar também o benefício e o custo planejado, talvez o ROI também, para a gente dar uma monitorada nessas métricas, e eu quero ver todos os milestones ou os marcos de entrega no roadmap. E estou vendo também dependências. Legal, agora está do jeito que eu gosto. Então, aqui, o que eu estou fazendo, né? Eu tenho demandas, épicos e projetos que eu estou monitorando aqui, né? Eu estou planejando primeiro, né? Quando eles vão acontecer, né? E eu estou colocando esses trabalhos ao longo do tempo, né? E aí eu formo o que a gente chama de roadmap estratégico, né? Então, para cada uma dessas barrinhas, né? Então, aqui eu tenho um que é um projeto, né? E aí eu posso abrir aqui as informações desse projeto, posso ver quais são os objetivos estratégicos relacionados, se eu tenho marcos de entrega, se eu tenho dependências desse projeto. Então, página de novos benefícios, né, de monitoramento de benefícios, depende de um outro projeto que é revisão das categorias de benefícios, que também é da organização de recursos humanos. Então, aqui a gente consegue, inclusive, ver as dependências e se existem violações de dependências, né, como nos casos em que a gente tem algumas indicações aqui em vermelhinho, para a gente poder tomar uma ação e resolver essas quebras de dependência, ou seja, esses problemas de dependência. Problema de dependência, o que que é? Normalmente eu tenho o projeto A, o projeto B precisa do resultado do projeto A e, por algum motivo, o projeto A atrasou e foi mais para frente, o projeto B vai ter problemas, né? Então, ou eu ajudo a destravar o projeto A para ele terminar mais rápido, ou eu vou ter que adiar o projeto B também, né? Então, isso coloca a informação na mão de quem está fazendo o planejamento para conseguir tomar decisões aí de ajudar, né, de servir como patrocinador e tomar decisões de mexer no sequenciamento aqui das iniciativas, sejam projetos épicos ou demandas que estão entrando agora, tá? E falando em entrega de resultados, aqui o próprio planejador consegue transformar esse roadmap de entrega em um roadmap de monitoramento. Então, quando ele liga aqui o Tracking Mode, ele passa a ver o que está acontecendo no lado da execução, né? Então, eu estou vendo aqui que o Workday to Payroll Automation é um projeto que está com 3 entregas atrasadas, 3 milestones atrasados. Lógico, né, gente? Essa aqui é uma base de demonstração, não tem ninguém trabalhando nisso, né? Então, por isso vocês vão ver um monte de coisas aqui com atraso. Mas são 23% de entrega, né? Aqui também na Mulheres em Tecnologia, que é uma iniciativa, também com 23% de entrega. Então, eu consigo, como planejador, acompanhar o que está acontecendo e influenciar na execução, né? A ideia não é esperar o final do ano, esperar o final do período, né, do trimestre, do ano, do período que a gente está trabalhando, para descobrir que a estratégia não teve os resultados esperados, porque um projeto atrasou, porque teve um problema técnico, porque faltou dinheiro, porque faltou gente, né? Então, a ideia é alimentar todo mundo, né, do trabalho, alimentar o plano estratégico para que eu possa ajudar. Eu, como planejador, posso olhar isso aqui e falar, poxa, isso está atrasado, o que eu posso fazer? Porque se um projeto que vai entregar um resultado estratégico está planejado, posso assumir que o resultado estratégico está em risco. Então, fundamental ligar planejamento estratégico com a execução do trabalho para a gente conseguir entregar os resultados.
né? E com isso, a gente finaliza hoje esta parte, né, de gestão estratégica, né, falando de o que queremos fazer, que são os objetivos, como iremos entregar esses resultados, que é o backlog, e quando podemos entregar o resultado, que é o roadmap, é o sequenciamento disso ao longo do tempo, né? Então, por aqui a gente termina, a gente tem agora alguns minutos, né, caso haja perguntas aí no chat, e ficamos aqui à disposição para responder suas dúvidas. Legal, Ale. E Obrigado. lembrando, né, semana que vem, na quinta-feira, dia 1º de setembro, a gente tem a segunda rodada, né, o segundo webinar dessa série de webinars focada em Strategic Portfolio Management, que vai falar de arquitetura empresarial. Então, não percam, que vai ser bem legal também. Tem tudo a ver com esse tema e com os outros temas que a gente está trazendo para essa série. Legal, Ale. Eu acabei respondendo algumas perguntas aqui no Questions and Answers durante a apresentação, tá? Então, muito voltado para o tipo de licença, né? Tal funcionalidade está disponível em qual licença. Então, todos vocês conseguem ver, né? Não só quem perguntou, mas também os outros participantes, tá? Onde está o nosso canal no YouTube, que vai ficar disponibilizado dentro de 20, 30 dias ali essa apresentação para a gravação propriamente dita, né? Sim. E aí tem algumas outras aqui que estão surgindo agora, Lê, aí me ajuda Eu aqui, estou né? vendo aqui, vamos lá. O Alignment Planner vai substituir o Portfolio Planning Workbench? Esse é o plano, tá? Não substituir, mas ele vai incorporar o Portfolio Planning Workbench, né? Então, ele vai... as funcionalidades dessa parte de backlog, ao longo dos próximos releases, devem incorporar cada vez mais tanto a parte de Portfolio Planning Workbench, quanto a parte de Investment Funding, que é aquela parte que nós vimos aqui numa outra tela. A ideia é que essa seja realmente a console única de planejamento, né? Que hoje são diferentes consoles, né, separadas, e a gente quer agrupar isso num único workspace, que é o Alignment Planner Workspace, né? Não temos ainda definição de datas e releases em que isso vai acontecer, tá? Mas essa é realmente a ideia por trás do Alignment Planner Workspace. Boa. Aí tem uma outra pergunta aqui, se ainda tem o Guitar Hero para visão do roadmap do CIO. Tem o né? Guitar Hero, tem. Se o seu CIO gosta do Guitar Hero, ele não sumiu. Ainda tá lá. Se o seu CIO não gosta do Guitar Hero, é só fingir que ele não existe, que tudo bem. Boa. E aí eu tinha respondido essa pergunta, se Ah, a alocação de investimentos que você mostrou no início, né, qual licença, né, tipo de licença ela estaria disponível, eu respondi que é na Pro, né, o Investment isso. Funding, e aí teve uma segunda pergunta, né, eu tenho o Standard, posso fazer a alocação de recursos mesmo sem essa função? Você pode fazer alocação de recursos no portfólio diretamente. Então, lá no Portfolio Planning Workbench, você vai definir qual é o recurso que vai lá para o portfólio. O que você não vai ter no Standard é esta visão de alocação que a gente consegue fazer top-down, né? Isso. Deixa eu pegar um outro aqui que tenha, Essa árvore, né, de né? investimentos. Essa árvore de investimentos, no qual eu não estou com sorte hoje. Essa árvore de investimentos que você consegue fazer a distribuição de orçamentos top-down, né? O que você vai ter que fazer essa distribuição você tem que fazer por fora da solução. No último nível seria o portfólio, e aí você vai manualmente lá no Portfolio Planning Workbench dizer qual é o valor de CAPEX e OPEX de cada um. É isso aí. Exatamente, Marcelo, teria que fazer isso por fora e depois registrar no portfólio, é isso aí. Tá? Exatamente. Agora, esta visão, ela, assim, na apresentação a gente simplifica bastante, né? A gente coloca aí 2 níveis, nível agrupador e embaixo 2 ou 3 grupos, mas
Para algumas organizações, é um processo bastante complexo de se fazer por fora, são vários níveis, né? Às vezes você tem o total de CAPEX da empresa, vai distribuir por linhas de produto, aí nas linhas de produto você vai ter também a distribuição por business unit, enfim, pode ser um processo bastante complexo, né? E aí a recomendação realmente é ter uma solução para vocês manterem o controle disso e não acabarem se perdendo no meio das planilhas, tá? E um outro ponto também que é importante, falando de licenciamento, esta parte de roadmap, né, backlog e roadmap, é parte da licença standard. Então, quem tem a licença standard pode usar o Alignment Planner Workspace, backlog e roadmap. Quem tem a licença Pro pode usar também goals. Então, a parte de planejamento estratégico, objetivos e metas, né, métricas, que é uma parte que a gente está colocando muito esforço, muito investimento aí para deixar isso bem legal, é funcionalidade Pro também. Legal, bacana. Pessoal, chegamos aí no horário, né? Eu queria agradecer demais aí a participação de vocês, a atenção de todos durante essa nossa sessão, casa cheia até agora. E ficamos à disposição se quiserem falar mais a respeito e faço o convite aqui a todos, né? Para fazer a próxima sessão do webinar, né? Que vai ser no dia 1º de setembro. O link está no chat, que a Rebeca compartilhou. E se tiverem qualquer tipo de dúvida, entre em contato com a gente, tá? Tanto comigo quanto com a Lê. Estamos aí à disposição de vocês. Valeu, pessoal. Obrigado pela participação de todos.